Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando, e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, querida Irmandade, o estudo do nosso canal de hoje é: mudando-se o sacerdócio, mudou-se a lei de Deus? Há uma passagem no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 12, que, lendo isoladamente, nós somos levados a entender de que, ao trocar o sacerdócio, se mudou a lei de Deus. Vamos então ver nesse estudo a real mensagem que quer nos passar o capítulo 7 de Hebreus. Vamos iniciar então o estudo contextualizando esta passagem. Vamos ler Hebreus 7, versos 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Então, meus irmãos, será que esta passagem bíblica realmente quer nos ensinar de que, quando o sacerdócio foi trocado, a lei de Deus também foi trocada, foi substituída por uma nova lei, por novos mandamentos, apagando então todo o compêndio de ordenanças que Deus entregou ao seu povo no passado? Vamos ver esta situação agora. É imprescindível que, para que possamos alcançar o entendimento pleno sobre esse tema, nós também conheçamos os dois sacerdócios mencionados nesta passagem bíblica. Primeiramente, vamos falar sobre o sacerdócio levítico. Os levitas eram responsáveis por todo o serviço religioso de Israel. Esse sacerdócio se iniciou com Arão e seus 4 filhos durante a peregrinação dos hebreus pelo deserto após a libertação do Egito. E como eles eram então da tribo de Levi, toda a sucessão sacerdotal passou a ser então dos levitas. Vamos ler então em Números 3 a ordenança do sacerdócio levítico, partindo então de Arão e seus 4 filhos. Leia comigo então Números 3, do verso 5 ao 9, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo, como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para este propósito. Vemos aqui então o início do sacerdócio levítico e a sua sucessão sacerdotal de geração em geração. Então apenas os integrantes da tribo de Levi poderiam assumir o papel de sacerdotes. Antigamente, antes dessa designação dos levitas, cada homem, cada chefe de família, ele assumia o papel de sacerdote. Ele realizava sacrifícios e todos os tipos de ofertas a Deus. Então, após Deus libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio e ao formar então uma nação santa, ele instituiu tal sacerdócio e revelou várias e várias regras e ordenanças para que todo o serviço religioso fosse feito corretamente, sem nenhum tipo de profanação, ordenando assim a construção de um tabernáculo, utensílios sagrados e uma série de ordenanças rigorosas para que os procedimentos ritualísticos não fossem feitos de forma incorreta e também de forma impura. Então, somente os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus dentro do tabernáculo e oferecer sacrifícios e outras libações em favor do povo de Israel, os representando perante Deus. Tais sacrifícios e ofertas que os sacerdotes faziam dentro então do tabernáculo serviam para trazer perdão dos pecados e uma reconciliação do povo a Deus.
Eles então eram, na verdade, intermediadores entre o homem e o Criador. Desempenhavam também o papel de conselheiros espirituais e também pregadores da palavra de Deus. Bom, vamos falar agora sobre o sacerdócio de Cristo. Com sua morte na cruz, Cristo trouxe então um sacrifício perfeito e definitivo, oferecendo ao homem total perdão sobre seus pecados a Deus, aquele que aceitá-lo como seu Salvador único. Por meio dele, então, podemos ter comunhão perfeita com Deus, através de sua plena intercessão. Então, Cristo nos é o sacerdote perfeito, sem pecados. Ele é então nosso sumo sacerdote, e através dele, da sua intercessão e dos seus ensinos, nós somos conduzidos à plena obediência aos mandamentos de Deus e tendo assim uma vida em santidade, uma vida longe de pecados, uma vida pura perante o nosso Criador. Tendo já então o entendimento resumido sobre os dois sacerdócios, o sacerdócio levítico e o de Cristo, vamos agora ver de que lei este capítulo 7 de Hebreus está se tratando. Voltando então ao texto de Hebreus 7, verso 12, lido ele de uma forma isolada, nós somos realmente conduzidos a entender de que, se trocando o sacerdócio, ao se mudar o sacerdócio do Levítico para Cristo, a lei de Deus ela foi mudada, ela foi trocada por uma nova lei. Vamos analisar este fato agora. Leia comigo Hebreus 7, versos 11. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, como sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? Vemos então nesta passagem de Hebreus 7, verso 11 que nós lemos, que há um questionamento. Que se o sacerdócio levítico era perfeito, um sacerdócio conduzido por homens era perfeito, havia de fato então a necessidade de se levantar um sacerdócio superior, já de uma linhagem diferente, uma linhagem de Melquisedeque? Vamos continuar a leitura nos versos 13 e 14. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, aqui falando de Cristo, e Moisés nunca mencionou que desta tribo viriam sacerdotes. Nós vemos então aqui o relato de que, como nós vemos desde o início desse estudo, a ordenança sacerdotal foi incumbida aos descendentes da tribo de Levi. E que Moisés nunca mencionou de que um descendente de outra tribo poderia assumir o cargo de sacerdócio. E que o nosso sacerdote de hoje, Jesus Cristo, é da tribo de Judá, tribo na qual nunca se falou em assumir, então, nenhum tipo de cargo espiritual perante o povo. Então, para que Cristo, que pertencia à tribo de Judá, assumisse o sumo sacerdócio, ele não poderia estar debaixo da lei de sucessão sacerdotal da linhagem de Arão, que era uma linhagem de sucessão carnal. Sendo assim, então, necessário assumir o sacerdócio na linhagem sacerdotal de Melquisedeque, que é uma linhagem sacerdotal não humana, não por mãos humanas, mas sim espiritual. Sendo assim, para que Cristo assumisse então o sacerdócio, teve a necessidade de uma troca de lei, a troca de lei cerimonial que tange a sucessão sacerdotal. Para compreendermos melhor, vamos ver no texto, no grego, do pergaminho do Códice Sinaítico, como foi escrito Hebreus 7, versos 12. Veja comigo. Metatitemes gartes erocines exanankes kainomon metatese gimetai. Conforme vocês podem ver, eu deixei grifado duas palavras no grego koiné aqui neste manuscrito. Primeiro é o verbo metatitemes e o segundo é o substantivo metátese. Vamos ver o que eles significam na verdade. Então essas duas palavras gregas representam de fato uma mudança, mas a diferença entre elas, vamos ver aqui.
O primeiro é o verbo metatitemenes. Ele significa uma mudança representando quando algo é colocado em lugar do outro. Então aqui se está se referindo ao sacerdócio. Houve uma mudança, um sendo colocado no lugar do outro. Ou seja, o sacerdócio de Cristo sendo colocado no lugar do sacerdócio levítico. Já a outra forma de mudança é o substantivo metáteses. Significa de fato uma mudança, mas não uma troca. Metáteses, com referência G3331, significa transferência, mudança de lugar, mudança de posse. Apontando então de que a lei ela foi transferida para as mãos de Cristo. Saiu das mãos da linhagem sacerdotal de Arão, dos levitas, e foi transferida. Foi mudada para a posse de Cristo. Não significa de que a lei de Deus foi trocada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para se fazer referência de que a lei de Deus foi mudada, foi trocada, em questão dos mandamentos, deveria ser usado o substantivo antalagma, que significa que foi algo dado em lugar de outro também, certo? Então a palavra metáteses não significa a troca, uma substituição de algo, e sim a transferência de um lugar para o outro, a posse de um lugar para o outro. E graças então a essa transferência de sucessão sacerdotal para as mãos de Cristo, conforme está em Apocalipse 1, do verso 5 ao 6, todo aquele que nele crê também é ordenado sacerdote de Deus. Agradeço mais uma vez a sua participação. Peço que quem não é inscrito se inscreva no meu canal, clique no ícone do sininho e ative todas as notificações para que os próximos estudos você seja automaticamente notificado pelo YouTube. Peço também que compartilhe meus estudos em suas redes sociais, no Facebook e WhatsApp, para que a verdade da palavra de Deus chegue a mais e mais irmãos. Também dê um like no meu canal para que o YouTube também possa indicá-los a outros internautas. Volto a ressaltar de que para você obter um entendimento mais amplo sobre a lei de Deus, sobre seus mandamentos serem válidos para todo cristão no dia de hoje, é necessário que você assista os demais estudos que já foram postados em meu canal e comece, a partir de agora, a acompanhá-lo também. Até o próximo estudo e saúdo-lhes com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.